Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham na Central TV, canal 25 e 525 da Claro Net, todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei em que horário estou falando para vocês, né? Se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Porque nós temos horários diferenciados justamente com o propósito de alcançar o grupo maior de pessoas sempre possível, não é isso? Prazer estar com vocês, obrigado mesmo por me receber na sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe num momento difícil, num quarto do hospital. Mas a gente está chegando aí com a bênção, a gente está chegando aí no nome de Jesus para que você seja abençoado, você seja curado, você seja livre do mal. E estou chegando também, primeiro para agradecer a audiência de vocês, né? Que não é pouca, graças a Deus por isso. Especialmente nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo diariamente as lives, né? Os cultos online, todos os cultos da igreja, todos os dias, inclusive no domingo 2, né? De manhã e de noite, nós estamos fazendo de uma forma que nós possamos chegar à casa de vocês. Mas já estamos realizando os cultos aqui na igreja, com pouca gente, é verdade, obedecendo todo o protocolo instituído por autoridades, não é isso? Com distanciamento, todo mundo com máscara, álcool gel, essa coisa toda, pedindo sempre, eu não gosto de fazer isso, mas eu me obrigo por lei a fazer isso, pedindo que as crianças não sejam trazidas à igreja. Estamos fazendo, o nosso Ministério Infantil está fazendo os trabalhos online, assim como os adolescentes, assim como os juniores, assim como os jovens, né? A escola bíblica também, nós estamos fazendo os trabalhos online para todos vocês continuarem acompanhando, como sempre fizeram, ainda que à distância, né? É o caso de ceia que a gente ministra aos poucos que estão aqui e os que estão em casa participam em casa, tendo o seu pão, tendo o seu suco de uva, né? Para juntos nós participarmos, né? Até que as coisas voltem ao seu normal. Alguns dizem que nunca mais vai voltar ao normal. Eu digo, já está voltando. Eu não vou dar uma de Bolsonaro, que isso é só uma gripezinha a mais. Mas é mais ou menos assim que funciona mesmo, é um vírus. Amanhã se descobre a vacina, todo mundo é vacinado, acabou. Assim como o H1N1 há 7 anos atrás, ninguém mais lembra. Assim como a influenza, que continua matando milhares de pessoas de idade no Brasil e crianças todo inverno, olha o inverno chegando, cuidado, vacina em todo mundo, não é isso? Então está vacinado, pronto, está imunizado, não tem problema nenhum. E isso vai ser outra etapa, e aí vamos nos preparar para outros no futuro, lamentavelmente, né? Mas é a vida que segue, a história humana conta, fala de peste negra, fala de gripe espanhola, fala de outras pestes na história ao longo desses 6 milênios que o homem existe, não é isso? Para quem conhece um pouco de história sabe que isso que está acontecendo aí não é novidade. A novidade é que, de repente, assombrou o mundo da noite para o dia, né? Por relaxo, por descuido. Então, é esse descuido que nós não podemos ter, né? De nos juntarmos em muitas pessoas, de andarmos por aí sem a máscara, esse tipo de coisa. Tudo o que for possível fazer para minimizar o problema, vamos fazer. E na igreja, muito mais ainda, né? Então, estou convidando vocês, sempre que quiserem, a igreja está aberta de manhã à noite, todo dia. Os cultos diários estão sendo realizados nos seus horários normais. Volto a repetir, com uma capacidade super limitada, não é isso? Como eu disse, obedecendo o protocolo, que a gente não quer encrenca com ninguém e prejudicar ninguém, afinal de contas. Mas a vida segue, fica tranquilo, fica sossegado, fica na tenda, não é? Fica debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, olha para frente, que os horizontes estão se abrindo. E ainda este ano, eu tenho certeza, nós vamos viver coisas muito boas nesse país e no mundo, de um modo geral, né? E para que você possa matar a saudade da sua igreja, e você que quem sabe não nos conhece, tem o desejo de vir conhecer, vamos participar de mais um culto. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Abra no livro de Ruth.
Para facilitar para vocês, no que termina o Pentateuco, nós temos o livro de Josué e logo em seguida Ruth, antes dos 2 livros de Samuel. No capítulo 2 de Ruth, no verso 12, tive que procurar em várias Bíblias uma tradução melhor do que a que está na minha. Na minha está assim, quem achou diga amém. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viesse a abrigar. Eu arredondei isso aqui, não colocando na linguagem de hoje, mas com uma versão melhor, que eu anotei aqui, que está escrito assim: o Senhor retribua o que você fez, e te seja concedido pleno galardão, pleno benefício, plena recompensa, né? Da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Amém? Amém, gente? Então hoje eu quero falar, baseado em Ruth. Há pouco tempo atrás, vocês lembram, eu preguei sobre Noemi. E eu me lembro que quando pregamos sobre Noemi, que é a sogra de Ruth, o tema da mensagem foi como vencer a mágoa. Mas o livro leva o nome de Ruth, a nora de Noemi. E este livro, entre outras coisas, principalmente baseado nesse pequeno versículo que fala de que o Senhor vai recompensá-la porque ela procurou abrigo à sombra das suas asas. Isso é importante, sob as asas de Yahvé, o Todo-Poderoso, né? Então essa é uma mensagem que para a televisão tem um nome, é o Deus que muda situações. O Deus que muda situações irreversíveis. O Deus que constrói uma nova história na vida dos que permanecem fiéis, mesmo nas tribulações, mesmo na adversidade, como nós estamos vivendo hoje de uma certa maneira, porque a adversidade não é apenas o medo do vírus. Eu acho que a adversidade maior hoje é o medo da quebradeira, é o medo do desemprego, é o medo da falta de dinheiro, é o medo da economia. Chegar no ponto que esses políticos nojentos de Brasília estão tentando fazer com que chegue politizando a pandemia, quebrar o país, mas não vão conseguir, não estão conseguindo e não vão conseguir. A gente até vai passar um momento de perrengue, mas como eu tenho dito, vamos viver ainda este ano momentos maravilhosos de recuperação nesse país, portanto de nós particularmente também, né? Então, o objetivo é buscar a Deus, é buscar em Deus a solução para todo e qualquer tipo de problemas na vida. E nós lemos um texto que fala de estar, e isso nos remete, mas imediatamente, né, para o Salmo 91 de novo, que foi a primeira mensagem que eu preguei nesse tempo todo, né, que estar sob a proteção das asas do Todo-Poderoso Yahvé. E você sabe, já aprendemos isso, né? Nós vivemos num mundo no qual mais cedo ou mais tarde não tem como escapar, gente. A gente vai enfrentar dificuldades. Nós não vivemos numa Disneylândia global, num mundo de sonhos vivido nos filmes de Hollywood. A realidade da vida é o que me preocupa muitas vezes com os nossos jovens, nossos adolescentes, que vivem uma vida fora da realidade, achando que tudo é fácil, que tudo cai do céu pronto, que o pai, a mãe, o pastor, o governo tem que dar tudo pronto, e não é assim. A vida não é feita disso, de facilidades. A vida é feita de dificuldades, de lutas, de enfrentamentos, de desafios, e só sobrevive quem entende isso e luta, né? Então, por mais que a gente conheça os antecedentes da história humana, no que diz respeito a situações como essas que nós estamos vivendo, sinceramente, gente, quem é que poderia prever essa realidade tão surreal que nós estamos vivendo hoje, né? Fico vendo na televisão esses jogos de futebol, que para nós era a coisa mais comum do mundo.
A gente vê os DVDs das mensagens pregadas aqui na igreja, as nossas campanhas, essa igreja empilhada de gente aí, cabe 1.000 pessoas sentadas, nós chegamos a botar 2.000 aqui, com gente lá para o lado de fora assistindo, vendo os estádios lotados, todo mundo se abraçando, e isso parece para nós hoje uma coisa tão distante. Então, como eu disse, vamos enfrentar, apesar de tudo isso, dificuldades, e algumas delas podemos enfrentar com as nossas próprias forças, muito poucas delas, por sinal, com as nossas próprias habilidades, com as nossas capacidades naturais, mas outras são verdadeiros desafios para os quais nós não estamos preparados, que vão além das nossas forças. É o caso que estamos vivendo. E não são poucas as ocasiões na vida em que a gente dá de cara com um verdadeiro beco sem saída. E a gente sempre lembra desse ditadozinho aí, que eu acho que era de uma música, alguma coisa, não estou bem certo, né? Que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? É mais ou menos isso, muitas vezes na vida. E no caso de Ruth, a nossa heroína dessa noite, né? A personagem que nós estamos destacando da Bíblia nessa noite para nosso estudo, nossa palavra, nesse culto de oração, né? É uma personagem singular. Nós aprendemos muito com a situação dela, com a vida dela, mas principalmente com a reação dela diante de tudo que ela viveu. Se nós lêssemos o capítulo 1, nós veríamos que ela era uma mulher bem casada com um dos filhos de Noemi. E eles vieram da sua terra, porque na sua terra havia fome. Então, Noemi com o seu marido e os filhos vieram para outra terra, onde havia uma condição de vida. E ali se casaram, 2 bons maridos, 2 boas esposas. O tempo passou, mas Noemi perdeu o marido, os filhos perderam o pai, e as noras perderam o sogro, e logo em seguida, como dizia minha mãe, por mar de pecado, né? Morrem os 2 rapazes, os 2 maridos, e ficam 3 mulheres estrangeiras numa terra estranha, sem eira nem beira. E Noemi então diz para as 2, olha gente, vamos fazer o seguinte, vocês não têm que voltar comigo, vocês não têm que me seguir, vocês são jovens ainda, vocês não têm filhos, vocês podem arrumar marido, eu não posso mais ter filhos, e nem vocês podem esperar que meus filhos cresçam para vocês casarem com eles. Faz o seguinte, voltem para suas casas, voltem para os seus lares, vão cuidar da vida de vocês. Uma fez isso, Ruth não. Aquelas palavras célebres, né? Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde é que você morra, eu vou morrer também. Não vou te deixar. Nós vamos caminhar juntas, e juntas caminhar de regresso à sua casa. Então Ruth, nós vemos ela aqui, estou fazendo esse pano de fundo, né? Está voltando, sem sogro, sem marido, sem filhos, sem povo, sem alimento, sem nada, sem lenço nem documento, sem sustento, viajou a pé, certamente com um pouquinho mais do que a roupa do corpo, ela e a sogra. Amargurada, Noemi, cujo nome significa suavidade, pessoa agradável, ela diz, não quero mais ser chamada de Noemi, me chamem agora de Mara, que significa amargurada. Você veja o estado de ânimo dessa mulher. Mas sua nora não se entregou, não. Para Ruth só tinha sobrado a sogra, que estava numa situação tão difícil, que até mudou o nome, né? Mas ela não baixou a guarda, ela não baixou a cabeça, ela não deixou de crer no Deus de Noemi, no Deus de Israel, o nosso Deus. E foi nessa situação terrível, sem ter para onde correr, que Ruth tomou a decisão mais importante da sua vida.
é o texto que nós lemos. Para onde ela correu? De volta para casa? Não. Ela, segundo o texto bíblico, correu para debaixo das asas do Altíssimo. É uma figura linda. Ela correu para baixo da proteção das asas do Altíssimo. Isso faz lembrar o Salmo 91, em que diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Parece que ela conhecia o Salmo, né? Não podia porque ainda não tinha sido escrito. Ou se tinha, não tínhamos o livro na sua totalidade. E digo por quê? Porque ela viria a ser a bisavó do rei Davi, no segundo casamento que ela teve com Boaz, que eu já estou adiantando a situação aqui. Então, gente, nele, no Altíssimo, nós podemos encontrar sempre, acredite nisso, a proteção necessária em toda e qualquer situação. Por isso que é usada essa figura, né? Essa figura de asas. E eu vejo isso muito lá no sítio, né? Qualquer chiadinho de falcão, ou qualquer aproximação daqueles gavião que nós chamamos de carancho lá, a pintaiada corre tudo para a mãe, para a galinha, e aí correm tudo para baixo das asas dela. E aí, aparentemente, que grande proteção é essa das asas da galinha para o pintinho? Praticamente nenhuma. Eu perdi uma das marrecas mais bonitas que eu tinha lá no sítio, porque um desses gaviões, ele jamais conseguiria levá-la pelo peso, né? Mas fincou as garras nas suas costas que a gente teve que sacrificá-la. Então, aparentemente, a proteção é nenhuma, é um punhado de penas, mas nesse caso aqui é uma figura das mãos do Todo-Poderoso, sob as quais nós devemos sempre nos abrigar, procurar abrigo, para onde correr, em toda e qualquer hora da vida, porque só nele podemos encontrar realmente a proteção necessária. Em primeiro lugar, nós percebemos claramente que sob as asas do Todo-Poderoso, Ruth realmente, é só ver o desenrolar da história, Ruth realmente encontrou proteção. E gente, vamos falar uma coisa, não quero que vocês fiquem imaginando que Deus tem asas, não é isso, é uma figura, né? Uma figura da sua proteção, da sua presença, das suas mãos que, como diz o salmista, nos cercam por todos os lados e ainda se colocam sobre a nossa vida. Isso é uma figura de linguagem que aparece nas escrituras, no hebraico, né? Para dizer que Ruth foi buscar refúgio em Deus, que o salmista, no Salmo 91, usa para dizer que não existe lugar no mundo mais seguro que sob as asas do Altíssimo. Aliás, se vocês lembram, Jesus utilizou uma figura semelhante ao dizer, né, nos seus últimos instantes de vida, ele vem para um lugar alto, ele olha para Jerusalém, já sabendo o que iria acontecer com Jerusalém, ela ia ser completamente destruída, e os seus habitantes, aqueles que lavaram também as suas mãos, como Pilatos, a respeito do seu sangue, dizendo que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, o que veio realmente a acontecer. Jesus, já sabendo da condenação de Jerusalém, justamente porque o recusava, o rejeitava, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Então ele diz: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, e porque não quiseram, pagaram o preço. Isso nos leva a concluir que em toda e qualquer situação, por mais inverossímil que pareça, por mais poético que pareça, é uma verdade absoluta: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Então, tudo que a gente passa na vida, gente, é passageiro, né?
seja com muito, seja com pouco, a grande verdade é que debaixo dos olhos de Deus, protegidos sob as suas asas, nós podemos viver como Davi, aquilo que ele disse no Salmo 63, que eu preguei domingo de noite aqui, né? Porque tu tens sido meu auxílio, disse Davi, à sombra das tuas asas, eu canto, me lembro que eu falei isso aqui, eu canto jubiloso, porque tu tens sido o meu socorro, a minha proteção, o meu auxílio, o socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia, eu canto com alegria. Então não perca a chance de ter uma vida melhor, mesmo em meio às dificuldades. A história começou com Ruth sem Deus, sem povo, sem parente, sem marido, sem filho, sem comida, dependente da misericórdia dos outros, humanamente falando. A história começou com Ruth sem saída. E a história termina com Ruth, com Deus, com um novo povo, sendo comparada às famosas Raquel e Lia, que deram origem ao povo de Judá. Termina com ela tendo, não um bom, mas o melhor marido, que era chamado remidor, porque ela não sabia, e nem Noemi sabia, de quem era o dono do campo, mas Boaz seria o seu remidor, ou seja, pelo fato dela ter ficado viúva, dentro daquela tradição, ele deveria casar com aquela, por causa dos laços de parentesco com o marido de Noemi, não é isso? Você veja como é um negócio maravilhoso. Ela termina com um bom marido, com um filho, dona de muitos bens, totalmente vitoriosa. Para quem saiu com uma mão na frente e outra atrás, o fato de se abrigar sob as asas do Todo-Poderoso fez com que ela saísse dali totalmente mudada a sua situação, a sua vida, gente. Foi sob as asas do Todo-Poderoso que ela encontrou os meios para uma mudança total na sua vida, e é sob essas mesmas asas que muitos têm encontrado meios para mudar as suas vidas. Quantos, a gente como pastor há 45 anos, quantos ao longo da minha vida eu vi chegarem na igreja, como eu e a Marilza chegamos um dia, 50 anos atrás, totalmente quebrados, sem expectativas, doentes em todos os sentidos, não é isso? Mas nós encontramos todos os meios que Deus colocou no nosso caminho para a nossa mudança radical de vida. Você também pode encontrar. Eu tenho visto milhares de pessoas encontrando. Então não espere mais, não espere mais nada, não busque em outro lugar. Quer mudar a situação? Corra agora, mas corra para debaixo das asas da galinha, como disse Jesus, né? Corra para debaixo das asas do Todo-Poderoso, assim como Ruth, o seu bisneto, que eu já falei, que veio a ser Davi, né? Quando em dificuldades, todos os salmos ele diz, muitas vezes ele usa essas expressões aqui, ele corria se esconder sob as asas do Todo-Poderoso. No Salmo 57, começando o salmo, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. E aí ele completa dizendo, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Não é à toa que, apesar de ser um homem da pá virada, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem vencedor, embora passou por muitos perrengues, é isso? Então, assim como eles, nós também podemos buscar esse refúgio seguro. Vou insistir sempre nessa palavra, debaixo das asas do Todo-Poderoso há lugar para quem quiser se abrigar. Quem quiser, venha como está. Não espere se reformar, melhorar, isso, aquilo, não. Venha exatamente como está, né? Se não fosse assim, Deus não estaria nos convidando para si mesmo, como sempre fez, por meio do seu Filho Jesus, que disse, vinde a mim, todos vós, como Ruth, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, para que eu possa aliviá-los das suas cargas, não é isso? E eu creio que esse convite
não é só para quem ainda não creu em Jesus, mas para nós da igreja, que enfrentamos nossas lutas diárias, que nesse tempo de pandemia estamos tão preocupados, alguns estão até, infelizmente, vacilando na fé. Lamentavelmente, eu continuo afirmando que muita gente, depois que passar essa pandemia, não vai voltar para as igrejas, lamentavelmente, né? Mas eu pergunto, e nós, e eu, e você que me assiste, como é que está você? Busque refúgio, mas busque refúgio num lugar realmente seguro, um lugar forte. Como disse Davi a respeito de Deus, é a minha alta torre de refúgio. Corra agora mesmo para debaixo das asas do Todo-Poderoso, mas só tem um caminho para chegar debaixo da sombra dessas asas. O caminho chama Jesus, que disse, eu não sou um caminho, eu sou definitivamente o caminho. Amém, gente? Nós estamos no caminho certo. Tem umas pedras no caminho aí, umas pedras tenebrosas, né? Principalmente oriundas de Brasília, mas Deus saberá remover tudo isso. Vamos orar para que haja paz nesse Brasil, para que haja uma plena recuperação econômica. Vamos orar para que essa proteção do sangue esteja sobre toda a nossa família. Mas para que isso aconteça, você precisa dizer nome por nome. Senhora, cobre com o teu sangue a Marilza, cobre o Rodrigo, a Renata, a Paula, e aí eu vou indo, um por um, lembrando de outros. Cobre a 10ª igreja, Senhor, com o teu sangue. Não aceito que nenhum se perca, que nem seja internado sequer, né? Com suspeita sequer. É palavra, gente. Você tem que acreditar nisso. Tem filho de Deus aqui? Então você tem que acreditar na palavra que sai da tua boca. Ela é vida, não morte. Ela é bênção, não maldição. Há poder nas tuas palavras, mas ela tem que ser proferida em oração. E é isso que nos leva à proteção das sombras das asas do Altíssimo. É nos refugiarmos nele, é habitarmos a sombra das suas potentes mãos. E isso resulta em oração, falar com ele, e em meditação da palavra, ele falando conosco. E não podemos, porque não podemos nos afastar da igreja. Nós somos um corpo. Qualquer parte desse corpo aqui que for separada dele, qualquer coisa aqui que for separada dele, vai morrer. Então não morra, viva. Em Cristo você é mais do que vencedor. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.